Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala pessoal, tudo bem? Voltando, começando mais um Ampliadamente. Aqui esse nosso momento que a gente discute frases, aforismos, conversas, debates, que a gente aprofunda aquilo que podia entrar por um caminho, por uma orelha e sair pela outra. Não, aqui a gente para tentar mexer um pouco nossa cabeça, nosso cérebro. Estou aqui eu, Alessandro Jacob, com meus amigos Daniel Scher. Boa noite. Muito bem, de azul, como a cor do céu, isso aí. E de preto, contrastante, Leandro Simirovic. Olá, jovens, bom estar de volta, bom para mais um bate-papo aí sobre coisas, Jovens de agora ou jovens há mais tempo, não importa, é importante que estejam aqui nos ouvindo de alguma forma. E hoje, pessoal, a frase é dele, Meandro Simirovic. Conte aí, Meandro, como é que vem? O que te incomoda, o que te provoca, que frase tu quer trazer para nós? Vamos a uma frase hoje. Li num livro ela e ela deu uma martelada na mente, eu acho que vale a discussão. Elizabeth Loftus, abre aspas, nós reunimos fragmentos de lembranças moldadas por crenças e impressões e, sem perceber, inventamos nosso próprio passado. De novo, repita. Nós reunimos fragmentos de lembranças moldadas por crenças e impressões e, sem perceber, inventamos nosso próprio passado. Tudo é narrativa. Tudo. Cara, sempre é. Não é o passado que aconteceu. É a forma como tu enxerga o passado hoje e não da época. Por que isso aqui bateu em mim, tá? Por que isso aqui bateu em mim? Em algum lugar do meu passado eu ia dizer minhas filhas que nos ouvem, mas é mentira, das minhas 4, acho que só uma ouve. A minha filha que nos ouve, ela vai se lembrar muito bem dessa história. Em algum lugar do passado, nós fomos visitar uma feira de filhotes, nem sei se existe ainda, mas tinha feira de filhotes de animais, alguma coisa do gênero, nós fomos, e a gente estava vendo um cachorrinho para ter, né? Em algum lugar, cara, tinha ali alguém com uma piton, uma cobra, e eu comentei, olha só, vamos pegar esta cobra, e terminou nesse lugar, foi só uma brincadeira, né? Vamos ter a cobra, brinquei com as crianças, alguma coisa assim, ficou. Até hoje, elas dizem que eu queria ter a cobra em casa e que eu não peguei porque não deixaram, ou que eu queria ter uma cobra de estimação. E nunca aconteceu eu querer ter uma cobra de estimação. Simplesmente a cobra estava lá por onde nós passamos. E elas têm essa memória de que eu quis a cobra, de que eu falei, de que eu queria, de que eu isso, que eu aquilo. Então, essa é uma história muito clássica, cara, dentro da minha família, de um passado construído. Um passado construído que não aconteceu, mas que elas têm certeza que foi assim. Sabe que isso é bem interessante mesmo, né? Eu ia levar para um outro caminho essa conversa, mas... Não, leva para o caminho que tu for, tá? Não, mas é que isso me remeteu também a uma lembrança que eu tinha quando era pequeno, quando eu fiz 2 anos de idade, para ver como algumas coisas marcam a gente, e às vezes a gente como pai não se dá conta, né? Porque é uma brincadeira. Mas a criança, na inocência dela, acredita que é verdade. E eu me lembro com 2 anos de idade, para ver como isso marcou, que eu estava em Cabo Frio, eu tinha um tio que morava lá. Surfista, olha só. E tinha um aras lá, uns cavalos, não sei o que, e tinha um cavalo branco, e meu pai disse, não, esse aqui é o teu cavalo de presente de aniversário, tal, de aniversário. Provavelmente numa brincadeira. E eu fiquei anos pensando como é que eu ia trazer aquele cavalo, que era o meu cavalo. Virou um problema pra ti. E olha, vou dizer que foram muitos anos depois para mim entender que aquilo não era uma verdade. Era uma fantasia. E isso não foi uma coisa agradável. Mas tu conversou com teu pai, cara? Não, nunca conversei mais. Nunca mais? Não. Sobre isso? Mas eu vou te dizer que vale a conversa, tá? Por que eu acho que vale a conversa? Porque talvez ele não tenha nem dito esse cavalo é teu. Pode ser.
alguma coisa... Bom, primeiro ele não deve lembrar, né? É. Mas talvez ele não tenha nem dito esse cavaleteio, porque o que aconteceu lá em casa foi isso, cara. Eu nunca falei quero ter a cobra, e as crianças têm certeza absoluta. Mas é que no momento de assim, vamos levar essa cobra como animal Mas de eu não sei, estimação. e eu te sou honesto, eu não sei se eu disse vamos levar a cobra, eu só olhei, olha Pelo que cobra que eu legal. te conheço, eu acho muito crível que tu tenha falado. Não, mas aquele era um outro Leandro. Era um outro Leandro, Entendi. de fato, era aquele velho Leandro. Mas é interessante isso, né? Porque existe, né, o que um lado entende, o que o outro lado fala, e a verdade que fica no meio, né? Eu acho que a gente está sempre naquela onda. E aí que eu estava falando que eu levaria para outro caminho, que é aquele, né? A história contada pelos vencedores. Tem uma frase assim também. Sim. E acaba sendo isso, porque quantas vezes eu já não me dei conta que eu conto alguma história do meu passado para mim mesmo por causa da dor que ela gera ou por causa do desconforto que ela gera, e eu digo assim, melhor eu acreditar que é assim e pronto. E eu vejo isso acontecer muito, não é comigo só, para mim é normal ver as pessoas, quando passam por uma situação que é desagradável, elas enxergam o lado dela, Claro. da história. Me lembro que eu trabalhei numa empresa, que o Leandro trabalhou também, não vou dizer qual é que é, óbvio, em que a gente, digamos assim, exagerava em alguns números para parecer bonito no mercado, e no fim a gente estava acreditando nisso e nos cobravam por aquilo. Não, mas nós temos isso. Cara, nós nunca tivemos nem perto disso. E as pessoas acreditavam na própria mentira, entre aspas, né? Da própria ficção. E eu acho que a gente faz isso mesmo, né? A gente chega em pontos que a gente... Esses fragmentos do passado a gente acaba montando de um jeito que deixa a gente mais confortável. E também não vejo nada de mal nisso quando também não estou fazendo mal a nenhuma outra pessoa, né? Mas eu fico pensando assim, deixa eu levar para um outro lugar esse negócio, essa frase que eu achei bacana. Tava pensando aqui enquanto vocês falam. Pela premissa dela, se a gente monta o passado, os fragmentos do passado com base nas nossas crenças, quer dizer que a gente pode, à medida que a gente vai mudando nossas crenças, ter outras versões sobre o nosso próprio passado. A gente pode eu acredito nisso. olhar para trás. Não, para aí, não sei se foi assim. Será que foi assim? Será que mesmo eu não falei da cobra? Será que se elas dissessem vamos, eu levaria a cobra? Será que foi uma brincadeira realmente inocente minha, de pai? Piada de pai, aquela famosa, para deixar, pai, será que é isso? Quais nossas... Então, talvez, estou pensando aqui agora em alto, tá? Sem conseguir organizar nada, mas talvez, quanto mais a gente for evoluir nas nossas crenças, sair das limitantes para as mobilizadoras, talvez a gente consiga ter novos passados. E talvez escrever a tua própria história de quem tu é, tua identidade, porque tu tá começando a abrir tua cabeça, teu olhar, entendendo, porque o teu leitor mudou. Eu concordo com isso. E acho que a história do cavalo vem bem nessa situação. Quer dizer, de entender isso, de talvez tenha passado numa época que eu fiquei revoltado, porque quando eu descobri que era mentira, para depois entender que era uma brincadeira de pai, eu mudei o entendimento daquela situação do passado. E aquilo me afeta diferente porque eu mudei o entendimento, a lógica. E talvez se eu mudar as minhas crenças, eu também vou ter um entendimento diferente do que aconteceu no passado e aquilo vai me afetar diferente. Só que eu acho que não chega a te mudar como pessoa, uma vez que a mudança ela é uma construção de tempo, muito tempo. Então, mas tu acha que tu não pode, por exemplo, te libertar de um problema, porque virou um trauma quase. Vou usar essa palavra, não sei se foi de fato, mas virou uma coisa não resolvida ali. Tu resolver não te dá não muda um pouco? Eu acho que sim, cara. Te organiza de novo, não te reorganiza? Enfim. Logicamente, sim. Emocionalmente. Racionalmente, sim. Agora, eu não sei se está lá dentro. Eu vou trazer um negócio aqui que eu acho. O Ale comentou um troço, né? Que eu reconstruo o passado, né? Eu não diria que eu reconstruo o passado. Eu vou mudar a frase, porque a frase do reconstruir o passado, para mim, ela é um pouco complexa. Eu reconstruo o meu futuro. Eu não tenho a menor dúvida de que eu reconstruo o meu futuro a partir de uma outra leitura do passado.
E é aqui onde eu entro, concordo contigo que muda, porque eu estou indo para um determinado lugar, sentindo as dores do que eu vivi. Quando eu paro para olhar o que eu vivi com uma outra lente, com uma outra ótica, eu posso desconstruir as minhas crenças limitantes, nem só crenças, mas eu desconstruo as experiências. Isso eu acredito, eu não mudo o que aconteceu, eu mudo a forma como eu percebo o que aconteceu, e isso pode determinar o que eu atuo hoje para fazer acontecer diferente lá na frente, né? Eu gosto dessa Então, lógica. olha, interessante, a gente tá falando sobre que o passado pode ser móvel. Conceitualmente, ele pode ser móvel, ele não é algo que é pétreo. Ah, eu sou assim. Ah, eu sempre Não, fui ele assim. é pétreo. Ah, eu vim Ele de é lá. pétreo. Eu acho que ele é pétreo, só que assim como uma pedra tem infinitos lados para tu olhares, tu só tá olhando por um. Tu vai olhar o mesmo pétreo, né? Tu tá olhando a mesma pedra por um outro prisma, por um outro ângulo. Aí pode mudar. De repente não é uma pedra, de Muda a repente é outra leitura. coisa. Muda a leitura. Se ela é uma pedra e virar atrás e ela é um cartaz, ela não é Mas uma o que pedra. aconteceu na cobra, aconteceu. Isso não mudará. E nunca mudará. Mas a interpretação vai. A interpretação vai, né? Então, e aí a discussão vai para um lugar muito curioso, o seguinte: o que é o passado, se não a minha própria interpretação dele, né? Então eu estou mudando o passado. Exato. Então eu estou mudando o passado, né? Está mudando o passado, exatamente. Genial. Deixa eu trazer o contexto dela para compreender por onde ela entra. E ela entrou exatamente por aqui que a gente está trazendo. Ela é uma das maiores especialistas em memória, principalmente quando fala sobre falsas memórias, né? E falsas memórias acontecem demais, assim, vários tipos de construções. E ela estudou muito sobre como as memórias são reconstruídas e influenciadas por crenças e impressões, e até mesmo inventadas em muitos momentos. Ela tem um livro chamado O Mito da Memória Reprimida, onde ela diz o seguinte: as memórias não são armazenadas como cópias exatas das nossas experiências. Ao contrário, elas são construídas e reconstruídas. São produtos daquilo que originalmente vivenciamos e de tudo o que aconteceu desde então. Nós reunimos fragmentos de lembranças moldados por crenças e impressões e, sem perceber, inventamos o nosso próprio passado, né? Então ela traz isso que tu está trazendo, Ale, tu constrói o teu passado a partir de tudo que tu viveu desde que ele acontece. O passado é móvel, é possível de mudar o teu passado porque ele é uma percepção, ele não é uma verdade. A situação aconteceu. Agora, o que ele se enxerga isso muito com pessoas com trauma, né? Boa. Pessoas que sofrem traumas, por favor, não é nem por favor, agora entra o deboche, né? Não é o traumazinho do Daniel com o seu cavalo branco, nem da minha filha com a sua cobra, né? Mas quando tu sofre traumas enormes, cara, tu bloqueia, né? Tem gente que bloqueia trauma, tem gente que inventa que a coisa aconteceu de uma outra forma como mecanismo de proteção, né? E o mecanismo de proteção nada mais é do que esse moldar a partir de algum lugar, né? Então tu acaba reconstruindo o passado de fato, né? Cara, eu preciso só ser repetitivo numa coisa, mas cara, como é bom conversar com vocês. Eu não preciso mais nem estudar, é só ficando aqui ouvindo, porque... Não precisa nem ir para terapia, né? Não precisa nem para terapia. Até tem um assunto que eu quero falar com vocês, porque acho que de vez em para terapia eu tenho que falar, mas o que eu queria trazer era esse ensinamento que tu trouxe dessa cientista ou escritora ou o que for, em relação ao que a gente armazena fragmentos e não o quadro todo. Cara, isso assim, claro, voltando para a TI, faz todo sentido de um, né, eu tenho pequenos, minha lembrança são pequenos trechos, não é a ideia completa, e a gente complementa quando a gente quer pensar como é que aconteceu tal coisa. Eu lembro de pequenos trechos
e meu cérebro completa o resto, né? Entre os trechos, assim como funciona o cinema, né? Que eu tenho quadros chaves e o resto se completa, me parece muito isso. E aí, claro que a gente direciona esse complemento um pouco daquilo que a gente lembra como o sentimento no momento, né? Mas é impressionante pensar dessa forma. Nunca tinha me dado conta que a gente guarda fragmentos e não o todo, né? E o resto, o que tu vai botar no meio, cara, o que tu vai botar no meio, o que tu vai botar de recheio ali no meio dos fragmentos, depende do que tu tem de insumo agora, né? É verdade. Do momento. Impressionante. A mesma situação em momentos diferentes da vida gera fragmentos diferentes. Claro. Sim. E eu acho que tu guarda fragmento aquilo que realmente, aquele momento daquela cena que te afetou mais emocionalmente, né? Então, acho que realmente a emoção, ela faz toda a mudança na tua vida, a emoção. Por isso que eu acredito um pouco nos remédios placebo, talvez, porque eu acredito que a força da crença ajuda as pessoas a resolverem problemas, porque o cérebro consegue direcionar isso de uma forma a resolver esses problemas. Tinha uma época que eu estava envolvido com um teste com aquelas pessoas que perdem os membros do corpo e elas têm dor ainda onde não tem mais o membro. Tem dor no braço, perdeu o braço, tem dor no braço. Ou a perna, por exemplo. E a gente fez um teste na época, faz muito tempo isso, a gente colocou um óculos virtual na pessoa naquela época, um óculos Rift, muito tempo atrás mesmo. E aí ela a ideia era que ela visse, ela ficava em pé e ela a visse caminhando. Porque pra ela começar a ver como é que o corpo dela vai fazer. E a mesma coisa dos braços, quando o cara não tem um braço, e aí tu fazia de um jeito que ele entendia que o braço estava lá, para depois travar o olhar dele para que ele não sentisse mais aquela dor. É muito maluco, muito maluco. De novo, era a alteração, te ouvindo falar, me lembrou muito disso. Como a gente ficava olhando assim, a mudança no olhar da pessoa. A gente conseguia, de uma forma ou de outra, através de tecnologia, alterar esse fragmento. Alterar o momento que ela perdeu o braço, porque na realidade ela estava presa na dor de quando aconteceu o trauma da perda. E não depois daquilo. Mesmo eles não tendo uma dor, era totalmente cerebral, não era corporal a dor dela. Eu li um livro há pouco tempo atrás que falava sobre crimes do passado ali e tal. E um dos crimes que aconteceram foram uma senhora que foi violentada e assassinada numa determinada cidade, e eles acabaram prendendo um grupo de pessoas, muitas delas com algum tipo de problema social, e eles culparam, a polícia culpou todo esse grupo e tal, prenderam os caras, e eles ficaram vários anos presos, até que se fez teste de DNA, na época não tinha, depois conseguiu os testes de DNA, nenhum deles era culpado, nenhum deles tinha estado na cena do crime, nem nada, mas foram liberados, e anos depois, conversando com essas pessoas, elas continuavam se lembrando de ter estado na cena do crime. Só que tudo que elas falavam, o que tinha em comum entre todas essas pessoas é que elas tinham sido vítimas de violência na infância. Então, quando ela contava a cena do crime, era sobre a cena dela, né? Como tinha acontecido com ela. Então, uma delas se lembra de ter pegado a almofada e segurado a almofada na cabeça, que era como ela se protegia quando ela estava sendo violentada na infância, né? Então, é essa reconstrução, a reconstrução com base nos teus fragmentos, presentes ou passados. Então, é uma loucura, né, cara? O cérebro é um lugar muito pouco conhecido. Essa é a grande verdade, né? Muito pouco conhecido. Por isso que a frase é... Não vou saber repetir ela. Nós reunimos fragmentos de lembranças moldadas por crenças e impressões e, sem perceber, inventamos nosso próprio passado. E este fragmento está no final, senhoras e senhores. Excelente frase, muito boa, cara. Abrimos vários caminhos aqui, discussões. Está acabando aqui. Muito obrigado, Daniel Scherer. Obrigado, boa noite. Leandro Simonovic. Valeu, jovens. Até a próxima. Pessoal, até a próxima com mais um Ampliadamente. Valeu, tchau, tchau.